Cris Guimarães percorreu vários caminhos até chegar ao caminho do sentir. Mestre em Ciências da Reabilitação pela UFMG, ortopedista, especialista em esportes, sócio fundador e professor da Academia Brasileira de Fáscias e sócio fundador da Saúde no Origem, o Cris sistematizou uma sequência de passos que nos leva a lidar melhor com as nossas emoções. Caminho do Sentir é um convite para que a gente acolha as nossas emoções, comece a escutar melhor o que está passando dentro da gente e encontre uma cura para as nossas dores. É isso mesmo, Cris? É isso aí. Falei certinho. Falou certinho, vamos lá. Muito bem-vindo, obrigada. Obrigado, viu, pela alegria presença. estar aqui, obrigado pelo convite, uma honra. Cris, prazerão te receber aí, bom demais você ter aceitado esse convite. Eu vou começar com uma pergunta bem abrangente, assim, pra gente iniciar mesmo, né? A sua formação inicial é fisioterapeuta. A gente pensa logo no corpo, no mecânico do corpo, né? Como é que foi esse caminho pra você ir caminhando pro sentir, né? Que você tanto trabalha. Como é que foi isso na sua vida pra você chegar nesse... Já que a gente tocou no ponto caminho do sentir, eu vejo que a vida, existem vários caminhos. E a gente está caminhando esses caminhos. Então, quando eu formo em fisioterapia, falei, ok, tem uma coisa aqui, mas eu sentia, ainda sem saber sentir, eu sentia que não era exatamente aquilo ali, que era para eu fazer como propósito de vida. Às vezes eu conto que desde muito novo, desde 5 anos de idade, né, tem um episódio em que eu pergunto para minha mãe, se eu morresse hoje, qual que teria sido a minha missão, meu propósito? Então, desde que eu tenho lembranças de mim, isso é algo que me move, entender qual é o meu propósito estando aqui. Formo em fisioterapia, mas sinto que não sinto que é exatamente isso aqui. Mas a gente vai seguindo aquele caminho, o fluxo. Começo a trabalhar com esportes, que é algo que eu adoro e continuo gostando, né, de esporte. Sempre me movimentei muito ao longo da vida. Mas ainda num lugar do corpo, mas não do sentir o corpo. E ao longo dessa trajetória, vai tendo uma inquietação. A inquietação mas eu não sinto que é isso aqui. Eu sei que não é isso aqui. E essa inquietação é que move na direção de uma busca. A busca de, ok, né, então se não é isso aqui, o que é? E essa inquietação vai levando a, será que é isso aqui? Aqui eu vou buscando outras coisas, conhecer outras coisas. Nessas buscas, eu encontrei o Rolfing, que é um trabalho de corpo, mas de um outro lugar. Porque aí sim, o convite do Rolfing é entrar em contato com o corpo e com o sentir do corpo. Então foi o Rolfing que me trouxe uma incorporação de mim mesmo. A partir daí, eu aprendi a usar o meu corpo de um outro lugar, aprendi a entrar em contato com o meu corpo e a sentir o meu corpo. Ainda não era sentir as emoções, mas pelo menos agora eu conseguia sentir alguma coisa. Antes eu não sentia nada. Isso acontece em 2011, 12, 13, que foi a minha formação no Rolf. Os anos seguem e a vida vai trazendo as oportunidades. Então eu tenho um fato muito marcante na minha vida em 2016. Eu estava vivenciando um momento difícil emocionalmente. E aí uma amiga, que é uma psicóloga, e até hoje a gente é amigo, eu gosto muito dela, ela vira para mim e fala assim, Cris, você não sabe sentir, né? E eu falo com ela, sei, não sei não? Não, você não sabe sentir. Eu falei, então quero aprender a sentir, como é que é isso? Então ali foi um grande start realmente, para esse lugar do sentir. E aí eu começo a percorrer uma trajetória de lá para cá, para aprender a sentir. Primeiro, para mim mesmo. Só que à medida que eu fui aprendendo a sentir, e à medida que eu fui, agora eu consigo sentir alguma coisa, eu fui vendo uma transformação acontecer em mim. E à medida que eu me transformei, eu falei, quero estudar isso mais a fundo. E eu comecei a estudar muito emoção. E aí tanto estudar, eu sou muito autodidata, então estudei muito sozinho. E também fui fazendo formações, como a experiência somática, que é uma formação maravilhosa de trabalhar com traumas emocionais. Tudo isso foi me levando numa construção do meu próprio sentir. E à medida que eu fui aprendendo a sentir, eu fui transformando minha vida, e uma hora eu disse, todo mundo precisa aprender a sentir. Sentir é uma coisa que se aprende.
ou que se desaprende? Essa é uma boa, é um bom ponto. Sim, é uma coisa que a gente precisa aprender porque a gente desaprendeu. Mas sim, seria só uma questão de desaprender algo que a gente aprendeu, mas que não era o caminho certo, né? Porque se a gente pega um bebê, uma criança, ela está muito mais em contato com o corpo e com o sentir, né, do que a gente, né, do que os adultos de forma geral. E aí o problema é que a gente aprende, e a gente aprende isso por alguns caminhos, mas a gente aprende a valorizar em excesso a mente pensante. Então, quem é a pessoa inteligente, a pessoa bem-sucedida? É aquela que desenvolve muitos conhecimentos, os conhecimentos acadêmicos, o intelectual, e é uma pessoa admirada. Então, o nosso mundo valoriza isso. E é um mundo que valoriza muito esse aspecto, um aspecto mais do masculino, né? Então, o sentir como uma inteligência, ele foi desvalorizado durante tanto tempo, né? E aí, bom, historicamente a gente poderia percorrer um caminho muito longo nisso. Mas então a gente aprende a valorizar o pensar e a desvalorizar o sentir. E aí, em algum momento, a gente fala, opa, será que isso é tão não importante? Ou será que isso não pode ser mais importante ainda do que o pensar? Porque aí é como eu falo, a gente pode aprender a pensar, a gente pode ter uma mente pensante brilhante, mas se a gente não aprende a sentir, a gente não aprende a viver. A gente só aprende a pensar sobre a vida. E aí fica uma lacuna muito grande em relação ao viver, em relação a como a gente vai realmente viver. E mais ainda, né? Assim, depois a gente pode mergulhar mais nisso, mas o sentir, ele abre a porta para o caminho espiritual, para uma realização espiritual, uma realização de Deus. Então, mesmo pessoas que estão buscando um caminho espiritual, vivenciando isso profundamente, se elas não entram realmente em contato com o sentir, fica algo faltando. E aí o caminho espiritual pode passar a ser muito aqui, na mente. Mas a gente não realiza Deus numa mente limitada. Eu acho que a gente volta ainda na questão da espiritualidade. Parece Sim. que é a cereja do bolo. A gente deixa sempre no caminhar, né? Sim, mas entrando um pouquinho, caminho, né? Entrando um pouquinho, acho que no seu trabalho, nos atendimentos, aí eu vou dar um depoimento bem rapidinho. Eu procurei o Cris uma vez com uma questão no ombro, assim, meu ombro muito... tinha uma luxação, ele deslocava fácil e muita rigidez também. E fui pensando no Cris um pouco fisioterapeuta. Cris, eu sabia que ele trabalhava com faces, né? Outros conhecimentos envolvidos também, né? Mas me surpreendeu um pouco, porque na sessão a gente conversou muito, me fez perguntas pessoais, não foi diretamente colocar a mão nos meus ombros, né, e sentir que eu tinha que fazer. E depois me deitou na maca também e eu percebi que, eu não sei exatamente o que foi feito, mas sentia meu corpo de diversas formas, fazia alguns toques. Eu lembro de 3 recomendações que eu saí de lá, né, fazer exercícios respiratórios, pensar melhor minha alimentação, né, perceber uma relação ali do meu estômago com essa rigidez, no ombro. E eu achei que ele ia me dar exercícios de fisioterapia. Não, ele me passou um movimento muito simples para eu fazer. Só esse pequeno movimento que eu fazia diariamente e realmente foi ajudando a soltar. Um tempo depois eu voltei lá com uma melhora muito grande, porque eu realmente tinha feito uma melhora muito grande na minha dieta. E eu percebi como isso melhorou a soltura dos meus ombros, né? Então a minha pergunta é essa, né? Como é que esse atendimento abrangente que você faz, né? Como é que está esse sentir no corpo da pessoa para conseguir elaborar um diagnóstico tão amplo dessa forma, né? Para um problema do ombro, por exemplo. Sim, boa. Vamos lá, vamos lá. Vamos longe. Eu costumo falar assim, existe a manifestação de algo e existe o que está por trás do que se manifesta. Então, o que se manifesta é, por exemplo, uma dor, uma tensão, né? Até mesmo uma doença, por exemplo, um câncer. Isso é uma manifestação no físico. Por trás dessa manifestação existe algo. Então, quando a gente pensa nessa abrangência, e o meu trabalho vai muito para esse lugar, eu procuro muito entender, existe uma manifestação, e eu procuro encontrar o que está por trás dessa manifestação. Ao investigar o que está por trás, né, ou o que está na origem dessa manifestação, a gente vai tendo várias camadas. Então, várias camadas de profundidades diferentes.
Então, por exemplo, o seu caso de uma dor, né, uma tensão no ombro, a manifestação era essa. Essa manifestação te leva a buscar algo. Eu posso olhar e falar, vou fazer uma massagem e soltar essa tensão. Né? Talvez naquele momento ela solte e bem provável que ela retorne, se a causa não foi mexida. Tá, então, se a gente entende o que levou a tensão, a gente pode ir um pouquinho mais fundo. Então, uma primeira camada, um primeiro aspecto poderia ser esse. Olha, tem algo, aí eu faço uma avaliação para perceber onde existe uma disfunção no seu corpo. A disfunção é uma região que não está funcionando tão bem. Existe uma disfunção no estômago. Opa, a disfunção no estômago pode, por vias neurofisiológicas, levar a uma tensão do ombro? Sim. Porque aí a gente conhece o caminho, a inervação, uma parte da inervação do estômago vai para a cervical, que gera a inervação da região do ombro, podendo gerar tensão ali. Então tem algo que explica essa relação. Então uma vez que a gente vê essa disfunção, a gente precisa cuidar do estômago. A gente já foi para uma camada mais profunda um pouco. Mas a gente pode ir ainda mais profundo, que é, mas por que esse estômago está com problema? E aí a gente pode investigar se tem algo por trás que está levando a uma sobrecarga do estômago. E aí pode, por exemplo, a gente vai ampliando as visões, mas existem, por exemplo, alguns estudos que mostram relação de alguns dentes, por exemplo, os molares superiores com o estômago. Então pode ser, por exemplo, que você fez um tratamento de canal, esse canal está infectado, e essa infecção num canal, num molar superior, pode estar roubando energia do circuito que leva energia para o estômago. Então o estômago começa a sofrer por causa de um problema no dente. Então a gente já conseguiu ir numa camada que está por trás. Mas aí a gente pode se perguntar, mas e esse dente? Por que esse dente, afinal, teve um problema que levou a ter que fazer um canal? Pode ser que existia algo emocional por trás desse dente. Né? Uma emoção que não foi sentida. Uma vez que ela não foi sentida, ela ficou presa, gerando bloqueios no corpo e, consequentemente, procurando alguma forma de se manifestar através de um problema no dente, estômago, tensão. Pum. Então a gente já vai para uma outra camada. Né? Aí essa emoção pode ser, por exemplo, uma necessidade de ser aprovado socialmente ou de atender uma expectativa de alguém. São emoções que ressonam por frequência com esse estômago e com esse dente. Tá. Então, e aí a gente pode ir ainda mais fundo. De onde vem essa emoção? De onde vem essa necessidade de querer ser aceito ou de atender a expectativa de alguém? Isso pode vir, por exemplo, de uma experiência intraútero, relacionado, por exemplo, à emoção dos pais em relação àquela criança que está dentro do útero. Então, a gente pode ir navegando nessas camadas cada vez mais profundas. Então, o que eu faço hoje, dentro dessa abrangência, é fazer uma leitura diante de todos esses cenários e esses níveis de profundidade. Quanto mais profundo a gente encontra uma raiz, mais próximo da origem a gente está. E quando a gente modifica essa origem, todo o restante pode ir se modificando. Então, essa é a ideia hoje do trabalho. E aí, onde entra o sentir aí? Entra em duas formas. Entra um sentir, do terapeuta, né? O terapeuta, ele tem várias formas de sentir. Por exemplo, eu sinto muito com as minhas mãos. Uma sensibilidade desenvolvida. Então, quando eu toco, eu vou sentindo muitas coisas que acontecem. Né? E hoje eu consigo sentir até mesmo no campo, sem precisar tocar. Né? Às vezes você viu, né, eu fazendo isso. Então são formas de conectar. Então tem uma sensibilidade, por exemplo, manual. Tem uma outra sensibilidade que todas as pessoas têm, mas muitas vezes não usam, que é uma sensibilidade de intuir o que a outra pessoa precisa. E eu costumo falar assim, pessoal, intuição não vai fazer mal. Você vai testar a sua intuição. Sim. Às vezes, né, a pessoa senta na minha frente, eu vou conversar com ela, eu olho para ela, às vezes eu fecho o olho e espero. Vem alguma coisa? Às vezes vem, às vezes não. Mas quando vem, às vezes está me contando algo tão precioso sobre aquela pessoa, que então vai direcionar a minha investigação. Então esse é também um lugar do sentir. É uma intuição. Eu falo que a intuição é sentir a voz de Deus. Como é que Deus se comunica com a gente? Deus se comunica com a gente através do sentir e não do pensar. Né? Então, quando a gente sente,
mesmo, a gente está escutando a voz de Deus falando para nós. Então, grandes decisões na nossa vida a gente pode tomar a partir do sentir. Cara, eu sinto que é para eu iniciar esse projeto, ou é para eu finalizar esse ciclo. Ciclos se abrem e se fecham em todas as áreas da nossa vida. Tem uma oração que eu amo e que eu faço, e que é uma oração de abertura em muitos trabalhos que eu faço, mas essa oração ela começa, eu converso com Deus, eu chamo de Pai. Eu falo: Pai, Senhor do universo, que tudo dá, que tudo tira, que tudo traz, que tudo leva. Para mim tem uma grande verdade e algo a ser compreendido aí, que é, cara, Deus, o universo, ele não vai só trazer e só dar. Ele traz e leva, ele dá e tira. Então a gente se alinhar a esse fluxo e a gente sentir o que é para fazer, pode envolver as duas coisas. Pode envolver abrir um ciclo ou fechar um ciclo. E se a gente souber fluir nisso, né, a gente pode fluir de uma forma muito mais leve na vida. Mas o que vai nos ajudar a escutar isso é o sentir. E aí, o sentir pode ser aprendido, sim. A gente fala mais disso. Eu acho que a gente chegou na cereja do bolo. A gente chegou na cereja. Você quer ir logo para a cereja. Ele já foi. E de forma muito bonita, inclusive. Porque quando, né, eu vi o seu projeto, a origem, e você deu toda essa explicação de como é que é o seu processo de atendimento, eu sempre pensei, a origem, né? Eu estava ainda no nível humano, digamos assim. Tipo, qual que é a cura? A cura pode ser uma cura psicológica, pode ser uma emocional, mas está ainda de alguma forma no corpo. Sim. E aí você fala, não, a origem a gente vai para Deus, né? Como é que entra esse elemento espiritual na sua prática profissional, né? E que Deus é esse que você evoca, digamos assim? Vamos nessa. Vamos lá. Bom, às vezes eu brinco assim, que é a resposta curta ou a resposta longa, né? Se você quiser. A melhor, a que você intuir. Aquela história, né? Você chega para uma pessoa e fala, e aí, como é que você tá? Aí, quando alguém me pergunta isso, eu falo, ó, isso aqui é a resposta curta ou longa? Curta, você quer tô bem. sentida? Tô bem. Longa, então, vamos lá, senta aí. Como é que você tá? Ué, tem um tanto de coisa acontecendo aqui, vamos lá, né? Isso mesmo. E tem uma coisa Precisa muito de tempo. legal sobre o sentir, né? Que é, se a gente fala assim, olha, o que você está sentindo aí agora? A maioria das vezes a gente procura encontrar o nome de uma emoção para falar o que a gente está sentindo. E aí, isso é algo que eu falo bastante, eu acho que é um aprendizado muito, muito, muito importante, que é, você não precisa dar nome para sentir. A forma como a gente sente é através das sensações que estão no corpo. Então, se você sente, ou se você reconhece, e então sente o que está acontecendo no corpo, você pode dizer o que você está sentindo. Isso pode ter um nome de alegria, medo, tristeza, ou não. Mas não precisa ter. O problema é que a gente inverte. A gente procura o nome antes de sentir. Então, a gente fala, tô bem, tô alegre, tô triste. Mas tem muitas outras nuances em relação a isso. Então, a gente pode realmente mergulhar nesse corpo e sentir. O que eu tô sentindo? Tô sentindo uma leve tensão aqui, sentindo um pouquinho de frio no braço, tô sentindo um bom apoio da minha pelve aqui nessa cadeira, estou me sentindo relaxado, confortável, estou sentindo uma expansão, estou sentindo um fluxo. Nossa, talvez tudo isso que eu estou sentindo me ajuda a reconhecer que eu estou... Aí você pode dar um nome para isso, né? E às vezes o nome não é um nome conhecido, é um nome que brota a partir dessa experiência do sentir, enfim. Tá, mas então como a gente está se sentindo? Né? Vamos lá. Essa é uma pergunta que a gente pode fazer e repetir tantas e tantas vezes, né? Sim, o que eu estou sentindo? Porque a base do caminho do sentir, depois a gente fala um pouquinho mais dele, vou voltar na questão espiritual, mas a base do caminho do sentir, o primeiro passo desse caminho é reconhecer. E é a base de vários caminhos, né? A base do mindfulness é reconhecer. É você reconhecer o que está acontecendo agora na sua experiência interna. A sua experiência interna você só vai reconhecer quando você para sentir o que está rolando. Então, bom, passa por aí. Então, uma concepção
Agora eu vou para o espiritual. Uma concepção, ou a ideia de que existe um outro caminho, que é um caminho ainda maior do que o caminho do sentir, que é o caminho da origem. Esse caminho, da forma como eu vou falar para vocês aqui, ele me veio ontem. Eu acordei e fui tomar café, estava uma chuva, e aí, de repente, tomando café, eu falei, uau, tem um caminho aqui. E aí, não, o nome Caminho da Origem, a gente já estava olhando para ele, mas da forma como eu vou trazer aqui para vocês. Então é possível que ele tenha mudanças, mas enfim. Mas só para trazer um pouco esse lugar. O que é a origem? Né? A origem pode ser muitas coisas. Né? Mas uma das formas da gente entender a origem, ou o caminho da origem, é o caminho para onde? Para a essência de quem nós somos. Ou um caminho para Deus. Para Deus. Né? Ou para algo maior. A gente não precisa entrar em religião aqui, não é a ideia. Mas é um caminho para a gente reconhecer a nossa essência, quem nós somos, Deus. Então, o caminho para a origem, ele começa com um elemento que é fé. Então a pergunta é, você tem fé? E fé significa, você acredita em algo maior, e esse algo maior pode de alguma forma estar apoiando a sua vida? Porque às vezes eu falo, você pode olhar para o céu e contemplar o céu e reconhecer isso como algo maior. Enfim, e outras pessoas vão chamar de Deus e vários nomes diferentes. Tá? Então ele começa com a fé. Depois, a segunda pergunta ou o segundo passo seria, você quer a cura? Você quer percorrer esse caminho? Existe um desejo ardente pela cura? Terceiro ponto, eu falo que é o desapego. Que é, você está disposto a abrir mão de quem você pensa que é, para poder realizar quem você é? Porque muitas vezes as pessoas não estão dispostas. Elas querem a cura, mas elas estão apegadas demais a uma ideia de quem elas são. Então entendi que esse é um passo importante no processo. O quarto é uma compreensão de que Deus pode ser compreendido como energia. Uma forma de olhar e compreender Deus, sem entrar em religião, é Deus é energia. A única forma da gente curar o que a gente precisa curar dentro de nós é quando essa energia divina está fluindo dentro de nós. O quinto passo é, olha, existem interferências que estão roubando, drenando a nossa energia. E se Deus é energia, quando drena a nossa energia, drena a nossa conexão com Deus. Sem energia, a gente não consegue conectar com Deus. Fica muito difícil. Porque Deus é essa energia que está vivendo dentro de nós. Então a gente precisa olhar para os interferentes. Dentro dos interferentes estão as emoções bloqueadas. Então eu coloquei como um sexto passo, a gente precisa curar o corpo de dor. Precisa curar os traumas e feridas emocionais. Porque eles estão gerando bloqueios para que essa energia possa ser captada e fluir dentro de nós. Então a gente precisa olhar para isso e curar esse corpo de dor. Como curar esse corpo de dor? Um caminho, não é o único, mas um caminho é o caminho do sentir. Então o caminho do sentir está dentro desse lugar mais amplo, como algo fundamental para possibilitar que a gente caminhe espiritualmente e possa realizar Deus. É muito difícil de imaginar um caminho de realização de Deus sem entrar em contato com esse sentir. E aí, só para fechar esse caminho, a gente volta. O sétimo passo seria, olha, a gente precisa apoiar o corpo no que ele está precisando hoje. Porque a manifestação já aconteceu. Então, às vezes, a gente precisa apoiar a manifestação. A gente não pode esquecer dela. Então, por exemplo, tem uma disfunção do estômago. Talvez precise apoiar bioquimicamente. Está precisando de alguns minerais que são importantes para produzir ácido clorídrico para o estômago funcionar bem. Se não tiver isso, vai ser difícil dele funcionar. Então a gente apoia isso também, né? Seja bioquimicamente, seja bioeletricamente, seja através de alguma manobra de face, enfim. E por último, o oitavo passo, é um caminho com 8 passos. O oitavo passo é, tudo isso precisa ser praticado, precisa ser transformado num estilo de vida, num lifestyle. Então, existe um caminho que pode te levar até a origem.
e precisa percorrer esses passos. Né? E dentro desses passos, aprender a sentir é fundamental. Você intuiu os caminhos ontem, Cris? Ontem. Muito bom, em primeira mão aqui. Quando ele veio, eu olhei para ele e falei, uau, eu intuí e anotei ele em 15 minutos. Que legal. Falei, tá aqui. Eu acho que é uma pergunta que eu e você temos, né? Claro. Como essa visão muito ampla, integral, holística, assim, como que define-se, você falou do diagnóstico, define-se o tratamento, né? Em vários pontos. Né? E aí, podia aproveitar também essa fala e já falar também do caminho do sentir, que eu acho que pega um ponto do tratamento, né? Sim, Imagino. sim. Aí a gente também entende esse caminho. Sim. Então, a pergunta é como é o tratamento? Como então, é? Porque me parece complexo, né? Cara, é bem interessante. Quanto mais eu aprendo, né, e quanto mais eu amadureço profissionalmente, a minha sensação é que mais simples vai ficando o tratamento. Embora ele tenha mais elementos. Mas mesmo com mais elementos, tem uma simplicidade no como fazer. Isso é muito interessante, eu contemplo isso demais. Então vamos lá. Diante disso, vendo essa visão do todo, quando a gente vai tratar, o que a gente precisa? A gente precisa olhar para a manifestação e apoiá-la, e a gente precisa modificar a causa. A causa muitas vezes está ligada a interferentes. Então a gente precisa olhar para os interferentes e mudar os interferentes. E um aspecto que a gente traz nesse caminho olha, energia é chave. Energia é Deus. Realizar Deus precisa de energia. Então a gente tirou o que está tirando energia, a gente tratou o que está tirando energia, que são os interferentes, a gente apoiou o corpo no que ele precisa e a gente precisa dar energia para esse corpo. Como é que a gente dá energia para o corpo? A gente dá energia para o corpo quando a gente cria um dia a dia, uma forma da pessoa viver que vai carregar ela de energia. Esse é um grande desafio, não é? Esse é um bom desafio. Sim. A gente, existe uma palavra, a gente usa, né, hoje muito na saúde na origem, que é implosão. Implosão é o oposto de explosão. Explosão é algo, quando explode, pá, né, vai tudo embora. Implosão é o oposto. Pum. Então, a implosão é a forma como a gente capta energia do universo. Eu falo isso muito, a energia está disponível, a energia ela está em todo lugar. A gente pode conectar ou não com essa energia, a gente pode captar ou não essa energia. Então, quando a gente capta essa energia, isso chama implosão. E o que a gente pode, para apoiar as pessoas nesse caminho, é criar um dia a dia que gere implosão, um dia a dia implosivo. Como? Através de hábitos naturais e também através de algumas tecnologias. Então a gente está criando uma tecnologia que é o Harmony, mas que é uma tecnologia que gera implosão. Então ela ajuda a criar um ambiente implosivo onde normalmente não é implosivo. Porque se você está no meio da natureza, você foi lá para o meio da Amazônia, cara, está cheio de implosão lá. Porque tem pouquíssimos interferentes que não deixam aquela implosão acontecer. Mas quando a gente vive aqui, a gente está num prédio de metal, com ar-condicionado, com luz artificial. Né? Todos esses fatores interferem na capacidade do ambiente ser implosivo. E a gente ainda veste roupa que também bloqueia a implosão. Então a arquitetura e as roupas que a gente usa dificultam essa implosão de acontecer. Então o que acontece? Fica muito mais difícil a gente implodir, a gente ter energia, a gente conectar. Então o que a gente pode fazer? Criar uma forma disso acontecer. Então, o tratamento passa por criar um dia a dia implosivo e modificar os interferentes. Né? E, quando necessário, apoiar a manifestação. Né? Cuidar da manifestação. Dentro dos interferentes, existem as emoções bloqueadas. E aí, a gente tem duas coisas que a gente faz para tratar as emoções bloqueadas. Duas coisas que eu faço hoje. Vamos lá. Uma é, olha, eu quero ensinar a pessoa um caminho, que é o caminho do sentir. Um caminho que ela vai aprender a lidar melhor com as emoções e, a partir disso, ela também vai conseguindo entrar em contato com emoções antigas, que ela possa sentir essas emoções que antes não puderam ser sentidas e, ao poder sentir agora, pode curá-las. Basicamente, como é que a gente cura qualquer emoção? Sentindo. Ponto. Só aprende a sentir.
Ah, não, foi uma emoção de ódio. Ok, aprende a sentir o ódio. Ah, não, foi uma emoção que eu me senti abandonado. Aprende a sentir o sentimento de abandono. Só que às vezes a gente precisa de ajuda, porque é algo muito grande. Tá? E isso é algo que eu ensino a pessoa para ela fazer e praticar. O caminho do sentir. Tanto que a gente criou uma playlist para ajudar as pessoas a aprenderem. Ela está disponível. Olha, está aqui. E tem um curso que acompanha, que é um curso do Despertar Emocional, que ajuda também a entender um pouco mais o caminho, enfim, e a praticar. Maravilha. No consultório, aí eu faço um outro trabalho, que é dentro de um método que eu desenvolvi, que é o TMR Emotion. O TMR é de Trauma Myofascial Release, ou seja, uma liberação do trauma a partir do corpo, o trauma emocional. Então, aí esse é um trabalho em que, basicamente, em resumo, a gente encontra qual emoção ficou bloqueada e onde no corpo ela ficou bloqueada, onde no corpo ela ficou guardada. E uma vez que a gente sabe qual emoção e onde no corpo ela está, a gente consegue liberar isso pelo próprio corpo, usando alguns padrões de fala, enfim. Tem um pouquinho mais complexo. Mas o que eu quero dizer aqui, existe um trabalho terapêutico em que eu vou apoiar a mobilização disso que ficou lá bloqueado. Eu quero falar assim, olha, você ficou bloqueado, eu quero te dar um empurrãozinho para você se mover, para você poder voltar a ter movimento. E se a pessoa aprende a sentir, ela pode sentir o que está se movendo nela, e a partir do que ela sente o que está se movendo nela, pode curar. Então, esse é o caminho que eu acredito de ir curando todas as emoções que ficaram presas. Esse trabalho eu faço com crianças de 1 ano, 6 meses, faço com jovens de 11 anos, de 14 anos, faço com adultos, faço com idosos. E as pessoas chegam até você com que tipo de queixa? Nossa, atualmente todas que você imaginar. Assim, desde, olha, tenho uma dor, olha, estou com câncer, não consigo dormir, eu quero aprender a sentir minhas emoções. Então, podem ser queixas físicas ou podem ser queixas comportamentais, emocionais, vamos colocar assim. Então, hoje está muito assim. As pessoas já me procuram muito para eu ajudar em algum aspecto desses. Olha, não estou conseguindo sentir. Uma pessoa me falou esses dias, até ela veio hoje, também atendi ela também. A queixa dela ela falou assim, olha, eu me relaciono com as pessoas, mas eu sinto que eu crio uma distância. E eu queria me aproximar mais, mas eu não consigo. Você pode me ajudar? Falou, opa, vamos nessa. Assim, para eu saber se eu posso ajudar ou não, eu avalio. Quando eu avalio, eu falo, opa, estou enxergando tudo isso aqui. Eu acredito que a gente pode ajudar. Vamos nessa. Eu amo encontrar formas de ajudar e apontar o caminho e falar, olha, tem esse caminho aqui. Bora percorrer, eu te ajudo a percorrer ele. Basicamente isso que eu faço. Assim. Nessa minha fala tem uma verdade muito importante. Né? Eu não percorro o caminho pela pessoa. A pessoa percorre. Eu só posso ir dando um empurrãozinho, ajudar a desbloquear o que está desbloqueado e falo, vai nessa, o caminho está aí, bora. Então, a gente tem conversado com várias pessoas e que existe já um caminho percorrido. Sim. E que parece difícil muitas vezes. Será que eu consigo chegar lá? Será que isso não é uma coisa para iniciados ou para pessoas que têm uma sensibilidade maior? Ou mesmo a questão da fé, né? Quando você fala preciso ter fé. Dá para se construir essa fé também para quem, sabe? Um bom ponto. Olha, às vezes eu brinco, eu vou pro ponto, mas às vezes eu brinco. Andar é fácil ou difícil? Aí, não, andar é fácil. Eu estou andando. Mas e quando a gente aprendeu a andar? Né? Quantas vezes a gente tentou e caiu? Várias coisas passam um pouco por aí, né? Assim, é como se durante vários dias, às vezes meses, 24 horas por dia, a gente tentava andar. E aí uma hora a gente conseguiu. Às vezes eu gosto de lembrar a minha própria trajetória. Eu posso dizer que hoje eu lido com as circunstâncias externas tendo uma paz como pano de fundo. Eu estou vivendo um momento externo extremamente turbulento. Nesse exato momento. Hoje. Ontem. Enfim. Não cabe aqui eu falar o quê. Mas é extremamente turbulento. E eu consigo ter uma paz verdadeira como pano de fundo. Estou completamente presente aqui, conversando com vocês. Isso é algo aprendido.
Porque se a gente, olha, eu estou falando disso hoje, em 2016, você vai lembrar disso. Tinha acabado de voltar da Índia e a gente teve um almoço, a gente almoçou junto no Nascente. Tava eu, meu irmão e o Lucas. E a gente almoçou e eu estava passando por um momento difícil, sem a paz que existe hoje. Estou falando de 2016, quando eu comecei a aprender a sentir. Você já tinha alguma paz, eu lembro. Não, alguma paz. Talvez alguma não de paz. Agora, né? Tem uma evolução. Não, tinha alguma paz, certeza. mas tinha bastante mais sofrimento. Mas eu não sabia sentir ali. Então, assim, eu comecei a aprender a sentir a partir de 2016. Comecei a aprender. Cara, eu acho muito pouco se a gente olhar, né, numa perspectiva minimamente mais ampla da vida. Talvez para os nossos filhos seja muito, né? Mas, enfim, para nós assim, né? é muito rápido. Então, assim, eu vejo muito que é aprendível, né? É algo a ser aprendido. E tem uma coisa que é bonita nisso também, que não tem um fim em si mesmo. Não tem algo que você vai aprender. Tipo, não, a meta é isso aqui. Não, a meta é melhorar o sentir a cada dia. Porque o que eu sei é, quanto melhor você sente, quanto mais você aprende a sentir, mais você vai se sentir bem. Sim. Então, se você não sabe nada e aprende um pouquinho, você já vai se sentir melhor, e melhor, e melhor, e melhor. E aí vão percorrendo esse caminho. O tempo, a vida, o resto da vida. Tem que escolher, né? Querer e escolher, né? Todos os dias. Né? E praticar, né? E praticar. Eu pratico isso todo dia. Alguns dias são mais necessários. Ontem mesmo, eu vivenciei uma coisa, fiquei com raiva. Fiquei com raiva, e aí não estava dando para parar, para sentir. Aí eu fui, aí assim que deu, eu falei, opa, peraí, preciso sentar aqui. Aí sentei no chão, falei, preciso de 5 minutos aqui. Aí fiquei lá, 5 minutinhos. Pratiquei o caminho do sentir. E aí, descarreguei, senti a raiva, e ao sentir a raiva, ela fluiu. Pessoal, abre espaço. Eu estava na natureza, aí... Ajuda, né? Uau, tá bonito isso aqui. Eu não tinha nem conseguido perceber que estava bonito lá fora, porque eu estava preso na minha própria raiva, na bolha de raiva. E nem era uma raiva, mas era raiva. Senti, descarreguei. Aí quando eu senti, só falar um ponto, que esse é lindo do caminho de sentir, porque aí quando eu fiz isso, legal. Aí eu pude reconhecer que tinha algo por trás da raiva. Olha a origem. Olha a origem. Então tem isso aqui por trás da raiva. E aí o que eu fiz? Entendi o que eu precisava fazer. Aí eu fui, escrevi uma mensagem que eu precisava escrever. Quando eu escrevi essa mensagem, vindo desse lugar mais profundo, mais verdadeiro, de mais consciência, escrevi a mensagem e pronto. Aquilo dissolveu e aí eu pude desfrutar o momento presente. Porque eu não estava desfrutando o momento presente. Eu estava ali, mas não estava conseguindo estar ali e apreciar. Aí pronto. Então agora sim. Como é bonito isso aqui. Tem um ponto que eu acho que é importante talvez trazer, é que para você chegar nesse lugar, você tem que escolher sentir, né? E essa escolha, ela tem que ser firme, consciente, porque não é necessariamente um processo agradável, né? Boa. Sim, né? Sim. E é uma coisa talvez que você tenha que trabalhar também quando você está ensinando isso, né? Sim, perfeito. Por isso o caminho da origem também, né? ele começa com a fé, mas o segundo ponto é você quer aprender a sentir? Sim, porque você falou tudo. Porque sentir significa, na maioria das vezes, ir na direção de um desconforto. Não é o conforto num primeiro momento. A tendência é evitar, né? Exatamente. A tendência nossa é evitar o desconforto. E o nosso convite é o contrário. É ir na direção do desconforto e sentir o desconforto. Só que o mundo que a gente vive, a gente aprendeu o quê? A distrair. A fugir do desconforto. Então, estou sentindo um incômodo aqui, vou ver um filme. Estou sentindo um incômodo aqui, vou escutar música. Estou sentindo um incômodo aqui, vou mexer no Instagram, qualquer dessas coisas. Essas dosezinhas de dopamina, né? Aí libera uma dopaminazinha ali, a dopamina barata, né, que a gente fala, né? E aí e assim a gente vai levando
mas não é um jeito saudável de levar, né? Então, mas você foi no ponto perfeito, mano. E foi legal você dar o seu exemplo pessoal também, que você falou, eu senti raiva. Porque muitas vezes a gente fala assim, um caminho de sentir, a gente pensa, a gente só vai sentir coisas boas, né? Vou sair dali, o prazer, né? Alegria. Não, é acolher o sentimento ruim também, né? Porque o sentimento ruim, ele vai existir, ele faz parte do percurso, né? Sim, faz. E as pessoas acham que sentir é um problema muitas vezes, né? Eu estava lendo Ou que sentir psiquiatra e falou assim, olha, as pessoas chegam assim, eu tô sentindo isso, me ajuda a passar isso aí, né? Me dá um remedinho aí para eu parar de sentir. Para eu parar de sentir. E assim, por um lado, o que esses medicamentos fazem? Alguns medicamentos, eles anestesiam um pouco o sentir, né? Enfim, às vezes é necessário. Cris, né? outra questão mas é só um ponto rápido ali, mas é um ponto muito interessante nisso. Porque sim, às vezes as pessoas falam assim, não, mas você sente raiva? Eu falo, claro, eu sinto raiva também. Né? Eu só sei hoje lidar com a minha raiva. A raiva eu conheço bem, porque ela fez parte da minha infância inteira. Eu fui uma criança que não senti, eu senti sem sentir muita raiva. Eu sabia que era raiva, mas eu não sabia o que fazer com aquilo. Então foi muitos e muitos anos da minha vida com aquilo. Então eu conheço bem esse caminho da raiva. E sim, né, hoje eu consigo olhar e sentir a raiva. Mas é isso. A gente precisa sentir, porque não tem emoção negativa, positiva, boa ou ruim. Tem emoção, a emoção ela é o que ela é. Né? E a partir do que ela é, se a gente pode aprender a sentir, ela pode ser saudável. Então eu falo, tem emoção saudável ou não saudável, que não depende da emoção, depende de como a gente lida com a emoção. Se eu lido aprendendo a sentir, eu estou lidando de uma forma saudável. E ela pode fluir. Toda emoção que flui, ela é saudável, ela está cumprindo o seu papel. Então, a minha pergunta vai um pouco nesse sentido, Cris, porque você fala do caminho do sentir, e aí você se deu um tempo, sentou, sentiu e aquilo passou. Tem alguma coisa que me pega aí, é como se você sentou com um objetivo, né? Necessariamente você, a partir desse caminho, consegue chegar de novo nesse fluxo, ou também tem um exercício de também permitir, talvez a raiva vai ficar lá mais tempo. Sim, né? sim. E como é que Excelente. é isso também, né? Sim. Para mim você toca num ponto maravilhoso, que qual é o objetivo? O objetivo é sentir, não é ficar bem, não é se livrar de nada. Então eu não sentei para livrar da raiva, eu sentei para sentir a raiva. Talvez você teria que ficar com ela mais tempo. Né? Sim, mas de forma consciente e abrindo espaços graduais para sentir, para aceitar. Enfim, aí percorre o caminho do sentir. Mas acho que esse ponto assim, que você tocou para mim, ele é muito chave. O objetivo não é ficar livre de nada. O objetivo é sentir o que precisa ser sentido, pelo tempo que for necessário sentir. Essas chavinhas são muito importantes, né? Total. Por isso que eu gosto do caminho, porque ele ensina passos que vão nos ajudar a sentir de uma forma mais ampla, de uma forma com aceitação, com conexão com os passos que vão nos ajudando a sentir, para que a gente possa sentir melhor o que a gente precisa sentir. Porque também, se a gente se fecha naquele sentir, e aí pode ficar aprisionado numa ideia de, nossa, a minha raiva, meu sofrimento, a minha dor. Eu sou assim, né? Eu sou uma pessoa raivosa, eu sou uma pessoa medrosa, né? Então a ideia é ajudar a criar um espaço para poder sentir. Normalmente, quando a gente tem espaço suficiente, o sentir é possível. E quando isso é possível, algo se modifica na experiência interna. Mesmo que não completamente, mas algo se modifica. Então, como é que abre esse espaço? Eu já vi você falando do espaço. Esse espaço é massa. Cara, duas coisas. Uma é a aceitação. A gente abre muito espaço quando a gente aceita. Eu falo muito, aceitar não é gostar daquilo. Você não precisa gostar. Eu sinto ódio. Pô, cara, não dá para gostar do sentimento de ódio. Provavelmente não dá para gostar dele. Mas dá para aceitar que aquele sentimento esteve ou está ali. Então, a gente quer encontrar um lugar dentro de nós que permite aceitação. E a segunda parte da resposta é Deus, ou Deus.
né? Eu não vejo Deus lá em cima, né? Mas esse Deus dentro da concepção, esse algo maior, né? É que às vezes a gente pode dar o nome de Deus, mas quando a gente conecta com algo maior, aí sim, esse algo maior ajuda a criar espaço. Porque se a gente conecta com Deus e a gente realiza, né, a minha forma de conexão é muito de realizar que eu não sou separado de Deus, ou que Deus não está separado de mim. Então eu falo muito, Pai, Tu e eu somos um. E quando eu realizo isso, abre um espaço gigante. Porque aí a gente não está separado, né? O que esse personagem Cristo está vivenciando é só uma pequena parte do todo. E quando a gente realiza isso, a gente ganha um espaço para poder então sentir, tudo bem, mas isso é real, não dizendo que não é real o sentimento, mas eu posso sentir ele de um lugar expandido, reconhecendo que eu não sou aquele sentimento, eu não sou nem esse pequeno eu, né? Eu sou algo maior que pode testemunhar e sentir o que precisa ser visto e sentido. Esse que é o caminho que eu percorro muito. Você falou, assim, en passant, sobre uma ida à Índia, e eu fiquei curiosa para entender de que maneira que, se a filosofia horizontal tem alguma influência na sua trajetória, né? Até porque o Lucas tem uma forte influência disso, eu, através do budismo. Que experiência foi essa na Índia que eu fiquei curiosa? Só emendar junto uma pergunta, Sim, não sei, acho que cabe. Eu ia te perguntar sobre meditação. Se a meditação entra no seu trabalho, eu já participei de grupo de estudos com você sobre mindfulness, sobre meditação, e eu sei que você fez Vipassana também na Índia. Tudo que a gente traz é resultado de tudo que a gente já experimentou. Talvez um lugar que é muito forte em mim, isso desde sempre, eu amo experimentar a vida. Eu amo experiências. Eu tenho uma característica que eu sempre fui muito de me jogar nas experiências. E eu continuo assim. E eu imagino que eu vou ser assim o resto da vida, assim. Então não tem muito essa coisa de ir ficando mais velho e não, pelo contrário. Cara, vamos experimentar. A vida tem muita experiência. E sim, então eu já experimentei vários caminhos espirituais. Gostei de conhecer vários deles, como o espiritismo, como a religião evangélica. E o que eu mais me identifiquei, e que me identifico ainda hoje, são os ensinamentos que vêm, né, das religiões chamadas budismo e hinduísmo, dentro das filosofias, enfim. Embora eu não pratique exatamente nenhuma religião hoje, eu não pratico a religião hindu ou budista, no sentido de que a religião tem mais elementos do que só a filosofia. Mas eu amo a filosofia e amo algumas práticas de cada uma dessas religiões. Então, sim, sem nenhuma dúvida, influencia quem eu sou, né, assim, nessa existência, né, quem eu estou aqui, pelo menos, e, consequentemente, tudo que vai sendo criado, né. E, claro, a meditação como uma prática que eu amo, essa eu pratico já há muitos anos, e sim, foi me ajudando a... Eu vejo muito a meditação como esse lugar, né, da gente ir aprendendo a ter uma relação mais saudável com a nossa mente. Hoje eu tenho uma relação mais saudável com a mente, com os pensamentos, a partir do lugar da meditação. E trouxe toda a base para as expansões de consciência, de percepção, virem acontecendo. E já experimentei várias meditações também, né, entre elas o Vipassana. É interessante porque o caminho do sentir, ele tem elementos que são trazidos também no Vipassana, né, na ideia que a meditação Vipassana traz, né, de estar ali reconhecendo o que está acontecendo, né, tomando consciência, né, e a partir dessa tomada de consciência deixar ir, né, deixar fluir. A ideia é não se apegar a nada. Tem parte desses elementos. No caminho do sentir, a gente mergulha um pouco mais no sentir. Então, ao invés da gente percorrer as sensações numa atitude de desapego, vamos colocar assim, a gente quer reconhecer as sensações e, ao reconhecer algum desconforto, a gente vai na direção do desconforto. Então, né, acaba que tem um caminho próprio ali, mas que tem elementos que combinam, por exemplo, com a meditação Vipassana. Então, sim. E a Índia foi um grande marco na minha vida por tudo. Estava vivendo uma ruptura que foi desafiadora, e aí da Índia foi uma grande virada, assim, junto, né, assim, a dor nos ajuda a transformar. Tem algo muito paradoxal e curioso em relação à dor, né? As dores que a gente vive, dor e sofrimento, né? Porque quanto maior o ego, maior a dor que a gente vai experimentar na vida.
Mas em compensação é essa dor que ajuda a gente a ir dissolvendo esse ego. Então é muito interessante, né? Enfim. Mas então tinha o elemento da dor, teve a ida à Índia. A ida à Índia foi muito importante no sentido de uma maturidade espiritual, vamos colocar assim. Eu senti que eu voltei com uma segurança maior do caminho espiritual que era meu. Porque eu nunca tive um guru espiritual. E eu nunca senti vontade de ter um guru. Eu sinto que eu tenho vários gurus e aprendo com vários. Né? E em alguns momentos eu estou mais conectado com um, com o outro. Mas eu nunca tive um guru pessoal. Né? Daquela coisa, eu sigo esse guru, eu vou ser iniciado nessa tradição. Né? Isso não foi algo que eu senti a necessidade. Né? Eu não senti esse impulso. Né? E aí, de novo, a gente cai no sentir. Né? Eu me guio muito, me permito guiar muito na vida pelo sentir. E quanto mais eu fui aprendendo a sentir as minhas emoções e a curar as emoções, mais esse canal de comunicação com Deus através do sentir vai ficando limpo. Então, eu sinto a guiança de Deus na minha vida, quando eu vou sentindo. E cada vez essa guiança, eu consigo escutá-la com mais clareza. Eu já falei rapidamente, mas eu repito. Às vezes a gente vê na história bíblica algumas pessoas que conversavam com Deus. Eu não fui um estudioso profundo sobre isso, mas eu imagino que grande parte delas não escutava Deus exatamente falando nessas palavras para nós. Imagino que eles escutavam em algo que eles tinham uma convicção de que era para fazer aquilo. E eles seguiam esse sentir. Eu falo, a linguagem que Deus comunica comigo sempre é pelo sentir. Então, o caminho do sentir, sem dúvida, é um caminho que me ajuda a conectar com Deus. O que eu sinto hoje é que esse modo de vida que a gente vem discutindo muito, eu e o Lucas, e esse modo de vida que a gente está levando, dessa produtividade, dessa funcionalidade, dessa sociedade do cansaço, e se você ter esse tempo e esse espaço para o sentir, que é muito difícil, né? Eu imagino que muita gente que pode estar escutando pode falar assim, nossa, mas eu não consigo, mal consigo ter tempo de chegar em casa e ficar com os meus filhos, né? Sim. O que você diria, então, talvez para a gente encerrar aí, não sei se o Lucas quer fazer depois uma outra pergunta, mas assim, sobre isso, para quem escuta e que isso gera uma angústia, às vezes a pessoa quer sentir mais, quer viver melhor, mas nessa rotina atribulada não tem condições mesmo. Eu faria uma pergunta, que é uma pergunta que eu gosto muito de me fazer. O que é importante para você? As pessoas falam muito, não tem tempo. Não tem tempo. Assim, 5 minutos, 10 minutos, todo mundo tem esse tempo, todo mundo. Só que esse tempo está sendo preenchido por outras coisas que estão sendo consideradas, na maior parte das vezes inconscientemente, como mais importantes. Então, é uma questão de entender o que é realmente importante para você e aí colocar isso como uma prioridade. Não estou dizendo que é fácil fazer isso, mas estou dizendo que é possível e que é necessário se a gente quer mudar algo na nossa vida. Mas tem seu desafio, eu concordo. Cris, eu agradeço demais. Muito obrigada. Valeu. Ter essa conversa, te sentir aqui presencialmente, foi melhor ainda do que te acompanhar nas redes sociais, que já é ótimo. Presencial é incrível, né? É incrível. É incrível, é diferente. E agradeço muito a sua disponibilidade aí nessa correria dessa vida que a gente está levando, você ter um tempo de parar e falar sobre o sentir com a gente também. Bom, eu agradeço. Gratidão também, né? Gratidão, sempre um prazer reencontrar o Cris, né? Bom demais. Bom demais, bom demais. Valeu demais. E assim, para mim é uma honra, porque realmente tudo isso transformou a minha vida para uma vida tão melhor. E eu sinto um impulso assim muito genuíno, assim, de partilhar isso para que mais e mais pessoas possam encontrar caminhos que sejam saudáveis, para poder encontrar paz, para poder realizar Deus. Então, legal. Gratidão, queridos. Que bom. Esse acho que um dos nossos propósitos, assim, poder compartilhar possibilidades, né, dentro
dessa dimensão que é o sentir, né? Sim. Que está um pouquinho de lado, né, nos valores principais da sociedade, mas que está precisando ser resgatado, né, eu acho. Sim, total. Bora, Bora. tamo junto nisso. Bora sentir junto. Vamos nessa. Obrigada, Cris. Valeu. Valeu. Um abraço para todos.